Bom dia a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem deste dia tem como tema a fé ativa. E nós vamos buscá-la no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e eu vou ler para vocês do versículo 25 ao 34, que diz assim: Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e se prostrou diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste mal. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos primeiro entender que o cristianismo não é uma religião, nem uma autodisciplina humana. Receber a Cristo é receber em nosso coração e em nossa vontade a vida que há no Cristo ressurreto. Nestes versículos do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, nós encontramos o registro a respeito de uma mulher que queria desesperadamente viver. Aquela mulher sofria 12 anos de uma hemorragia e já fora a muitos médicos. Ela passara por muitos tratamentos dolorosos e gastara todo o seu dinheiro, mas ficava cada vez pior. Apesar de viver em condições tão ruins, aquela mulher mantinha acesa uma atitude vencedora e uma vontade de viver. Mesmo nos dias de hoje, Jesus Cristo está pronto a encontrar-se com todas as pessoas que de todo o coração buscam a vida. Mas é necessário que os que o buscam estejam determinados a encontrar a vida, que não se curvem perante as circunstâncias mas e nem as dificuldades. Leia a seguinte experiência de Jesus e descubra como o Senhor chegou a Nazaré, vindo do deserto, cheio do Espírito Santo. Era um sábado e Jesus abriu o livro do profeta Isaías e leu para os presentes: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Versículos 18 a 21 do Evangelho de Lucas, capítulo 4. Ao ouvir as maravilhosas palavras de Jesus, as pessoas que estavam na sinagoga de Nazaré ficaram espantadas. Entretanto, desapontaram-se pelo fato de que Jesus não fosse uma pessoa famosa, como esperavam que o Cristo fosse. Ele não passava do filho de um carpinteiro, que se criara ali mesmo entre eles. Mas Jesus estava cheio do Espírito Santo e pregando com tanta unção que provocou inveja entre os seus conterrâneos. Em vez de ouvir as palavras de Jesus, decidiram armar-lhe uma cilada e destruí-lo. Nessa ocasião, Jesus Cristo fez referência a duas histórias do Antigo Testamento. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu.
e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Jesus contou essas histórias aos seus conterrâneos para lhe transmitir uma verdade. Era no tempo do Antigo Testamento, quando Elias vivia em Israel, que Deus enviou uma seca e consequente fome, que duraram 3 anos e meio, como julgamento sobre os israelitas que adoravam imagens e deuses estranhos. Não estavam procurando o Senhor de todo o coração e nem se arrependiam dos seus pecados. Havia ali uma mulher, cidadã de Sidom, que buscava o Senhor fervorosamente. Quando Elias chegou à sua casa, a mulher estava fora, apanhando gravetos para fazer fogo e assar um pão, com as últimas gotas de azeite e a última porção de trigo que lhe restara. Ela e o filho comeriam aquele pão e depois esperariam a morte. Mas Elias lhe pediu que assasse aquele pão e o trouxesse para ele. A mulher imediatamente assou o pão e trouxe ao profeta de Deus. Isso demonstra o fato dela nutrir um desejo veemente de buscar o Senhor e obedecê-lo. E foi por causa daquele desejo que Deus tinha enviado Elias à casa daquela viúva. Durante a época de Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles se preocupava em buscar o Senhor. Todavia, um desses leprosos, um sírio chamado Naamã, desejava encontrar a verdade. Era um general famoso, dotado de grande desejo de conhecer o Senhor. Quando ouviu a respeito do profeta de Deus, da boca de uma menina escrava, de imediato deixou a Síria e dirigiu-se a Israel, a fim de procurar esse profeta. Foi por causa desse desejo ardente de buscar o Senhor que Deus atendeu a sua necessidade, curando-o. Jesus narrou essa história com o objetivo de desafiar os nazarenos e levá-los a ter também o desejo ardente de buscar o Senhor. No entanto, em vez de ouvir a voz de Jesus, a cidade inteira conspirou, no sentido de matá-lo. Todavia, não havia ainda chegado o tempo dele morrer, pelo que Deus lhe cegou os olhos e Jesus escapou do meio da multidão, sem que ninguém conseguisse tocar nele. Se você não nutrir tremendo desejo de buscar o Senhor, ele não vai prestar muita atenção em você. A mulher que havia sofrido de hemorragia durante 12 anos estava determinada a encontrar-se com Jesus. Aquele seu espírito inquebrantável agradou ao Senhor. E Deus o Pai arranjou as circunstâncias de tal modo que ela foi conduzida a um lugar em que pôde ouvir o Evangelho e encontrar-se com Cristo. É impossível alguém receber de Cristo vida sem reconhecê-lo como Senhor da sua vida. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E à semelhança dessa mulher que ouviu falar de Jesus, nós também precisamos ouvir as palavras do nosso Senhor e aprender dele e de suas promessas. A Bíblia diz em Romanos 10, versículos 14 e 15: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: Conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Se a pessoa não prestar atenção à palavra de Deus, Deus não pode operar em seu coração. A pessoa que não ouve a palavra de Deus jamais estará pronta para receber a fé vinda de Deus, pois a fé vem por ouvir a palavra falada de Deus. A fé pode ser possuída e exercida por todos os cristãos. Fé não é o mesmo que compreensão bíblica. Há uma ideia errada segundo a qual, se alguém puder compreender todas as Escrituras, tal pessoa terá fé. Mas nós sabemos que o conhecimento lança o fundamento para que a pessoa procure o Senhor de forma correta. Mas a fé só advém quando a pessoa procura o Senhor
com um coração fervoroso. A seguir, pelo poder do Espírito Santo, Deus concede a necessária fé ao coração ansioso. Fé não é apenas compreensão, é muito mais que isso. Fé não é apenas esperança, é muito mais do que isso. As pessoas esperam que determinada situação melhore amanhã ou na semana que vem, ou até no próximo ano. Todavia, a pessoa pode esperar e de repente morrer, e não há esperança após a morte, a não ser para aqueles que morrerem em paz com Jesus Cristo. Jamais a esperança por si mesma traz um resultado positivo, definido. A fé opera sempre agora, no presente. A fé desce como um nevoeiro e toma posse do nosso coração pelo poder do Espírito Santo. E quando sobrevém a fé, pelo poder do Espírito Santo, você fica sabendo. A fé é um dom de Deus. Não se trata de fé humana, e sim de fé sobrenatural, que sempre vem do alto. Devemos arranjar algum tempo para receber fé. Se você não tiver fé, deve parar tudo e começar a buscar o Senhor. Se você precisa de uma fé maior ainda, deverá jejuar e orar. Se não receber fé dentro de uma semana, continue orando. Todavia, no momento em que tiver recebido aquela fé poderosa, poderá dar ordens e até mesmo aquela montanha será tirada ao mar. A fé é uma realidade maravilhosa, poderosa e preciosa. A fé é algo espiritual, mas você pode senti-la. Você sabe quando a fé chega, pois ela causa uma grande alegria e certeza, mas você não consegue explicá-la, porque a fé pertence à quarta dimensão do universo, não podendo ser explicada com a linguagem da terceira dimensão. Quando você tem essa fé, ela deve ser o ponto inicial de ação. A mulher hemorrágica disse em seu coração: basta me tocar na orla do seu manto e eu ficarei curada. Ainda que você tenha uma fé que cresce bastante, se você não tiver um ponto de ignição, essa fé não vai produzir resultados. Você sempre deve ter um tempo definido e um lugar definido por onde a sua fé deve começar a operar. Quando a mulher hemorrágica ligou a ignição da fé, mediante a ação acertada, o poder de Jesus Cristo lhe inundou o coração e a doença, portadora da morte, a abandonou. De imediato, Jesus Cristo se voltou e disse: alguém me tocou. Pedro e alguns discípulos disseram: mestre, há tantas pessoas esbarrando em ti e te empurrando, tantas pessoas te tocam e tu afirmas: alguém me tocou? Mas Jesus respondeu: alguém cheio de fé me tocou, porque o meu poder e a minha unção saíram de mim e operaram nessa pessoa. É possível que você vá à igreja, que você ore, que você fique tocando Jesus intelectual e teologicamente. Todavia, o poder de Jesus Cristo jamais virá a você, enquanto você não tocar o Senhor com o toque da fé. Aquela mulher aproximou-se trêmula diante de Jesus e se curvou perante o Senhor, contando a sua história. A alegria de Cristo foi grande, porque ele sempre se agrada quando as pessoas ousam colocar a sua fé no Cristo vivo. Não só ela foi curada, mas Cristo a abençoou com a paz da alma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele que está entre nós, hoje, ele está presente e você pode encontrar-se com ele e tocá-lo somente pela fé, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus e quiser fazê-lo, faça agora uma oração, abra o seu coração, peça perdão dos seus pecados e receba o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. E se você um dia se afastou dos caminhos do Senhor, aproveite esse momento para também confessar os seus pecados e estar determinada a voltar à casa do Senhor e seguir a palavra de Deus como regra de prática e fé.
Se você eventualmente quiser falar conosco, poderá fazê-lo através do WhatsApp no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 5533. Siga-nos no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. Se você gostou dessa mensagem, deixa o seu like. E que vocês tenham um ótimo dia em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus.